Bem, hoje vamos entrar num setor muito crucial para o nosso homem de hoje. O mestre disse o seguinte: quando ele seguia caminho, correu ao encontro dele um jovem muito rico, ajoelhou diante dele, ajoelhou diante do mestre e disse essas palavras: bom mestre, que é que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Pergunta muito importante. Ele não pergunta coisa secundária. Ele não pergunta o que fazer para fazer bons negócios, para fazer um bom casamento, nada disto. Ele quer saber o que é que eu devo fazer para entrar na vida eterna. E a resposta do mestre é a seguinte: se queres entrar na vida, ele não repete a palavra eterna, na vida. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem ficou bastante decepcionado, porque do profeta de Nazaré ele esperava outra coisa. Os rabinos da sinagoga diziam isso cada sábado: você deve guardar os mandamentos, mas antes de Moisés. Agora este mestre de Nazaré não devia ser um mestre superior aos rabinos da sinagoga. Repete as mesmas palavras: guarda os mandamentos e entrarás na vida. De repente veio a ideia, quem sabe, ele tem outros mandamentos. É capaz de ter mandamentos esotéricos, místicos, não conhecidos. Que mandamentos ele perguntou? Na esperança de receber uma resposta esotérica. Outra decepção. Jesus repete as palavras de Moisés: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás pai e mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Que coisa corriqueira! O jovem ficou decepcionado. Ele esperava uma grande revelação deste grande profeta de Nazaré. Repete as palavras dos rabinos. Então ele diz, meio decepcionado: mas mestre, isto eu tenho guardado desde pequeno. Desde pequeno eu guardei todos os mandamentos. Quer dizer que era um rapaz muito virtuoso. Se ele pode dizer que guardou todos os mandamentos desde pequeno, era muita virtuosidade. E por isso, diz o texto, Jesus olhou para ele com amor. Olhou para ele com amor, por sinal que ele não mentiu. Por sinal que ele era um homem muito virtuoso mesmo. Tinha guardado todos os mandamentos. Mas o jovem continua a falar e disse ao mestre: que é que me falta ainda? Imagina, que pergunta estranha. Depois de eu ter observado todos os mandamentos, todos, 100%, depois de ser um homem 100% virtuoso, o que é que me falta ainda? Eu tenho uma sensação estranha que não basta. Há qualquer coisa que ainda falta. Ficou numa expectativa tremenda diante do mestre. O que é que o mestre vai dizer? Vai dizer: não te falta nada, como diziam os rabinos da sinagoga? Não te falta nada, és um santo, um homem perfeito. Será que o Nazareno vai dizer isto? Que é que me falta ainda? Ele disse. E numa expectativa muito grande, como
respiração suspensa para ouvir bem o que Jesus ia dizer, ele ouviu as seguintes palavras: uma coisa te falta ainda. Aí ele disse: graças a Deus. Graças a Deus que esse homem vai dizer outra coisa que os rabinos. Eles nunca me disseram isso. Sempre disseram: não falta nada, tu és um homem perfeito. Agora este Nazareno diz: não, uma coisa te falta ainda. Agora ele quer saber o que é que esta coisa que lhe falta ainda. Se queres ser perfeito, não se queres entrar na vida, não. Perfeito é outra coisa para ele. Estou vendo como ele distingue bem. A vida eterna não é para ele a perfeição. Por sinal, Jesus não fala do autoconhecimento. Ele fala de uma sobrevivência depois desta vida mortal. Ele chama isto a vida. Quer dizer, se queres continuar a viver depois da morte física, então guarda os mandamentos e entrarás numa outra vida, vamos dizer, na vida astral, vivendo num outro mundo fora da matéria. Isto tu já garantiste. Está garantido. De observância dos mandamentos. Mas, se tu queres mais do que a sobrevivência depois da morte, então outra coisa é necessária. Agora vem a coisa dolorosa para o jovem. Ele não se satisfazia com alcançar a vida, a sobrevivência depois da morte. Isso estava garantido. Ele quer ser perfeito. Se quer ser perfeito, esta tradução latina, civis est perfectus. Perfectus, em grego está mais claro. Se queres atingir a meta final, está no texto grego, teleios. Telos é a meta final. E teleios, aquele que se aproxima da meta final, é o teleios, que o latim traduzia por perfeito. Vamos traduzir do texto grego. Se queres aproximar-te da meta final da tua vida, da meta mais alta, se queres autorrealizar-te, nós diríamos, se queres fazer uma autorrealização, perfeito. Se queres ser perfeito, então outra coisa é necessária, não só guardar os mandamentos. Isto é para os principiantes. Isto é para a classe inferior. Guardar os mandamentos garante a sobrevivência depois da morte. Mas tu queres mais do que sobreviver depois da morte? Não estás satisfeito com essa mediocridade de sobrevivência depois da morte? Parece que o jovem não era muito medíocre. Ele queria mais do que os outros. Os outros estavam satisfeitos com a sobrevivência depois da morte. Ele não. Então o mestre vai dizer: se não queres apenas sobreviver em corpo astral depois da morte, se não queres entrar apenas na vida, que na Bíblia vida eterna nunca significa vida sem fim. Eterno na Bíblia quer dizer de longa duração. Aionios em grego, que é o eterno em latim, quer dizer uma vida de longa duração. Nunca diz uma vida sem fim. A Bíblia nunca fala de uma vida sem fim. Fala sempre de uma vida de longa duração, que ele chama eterno. Nós, quando usamos a palavra eterno, sempre entendemos que é uma vida sem fim. É uma falsíssima interpretação. A Bíblia nenhuma vez usa esse termo nesse sentido. Eterno, aionios, na Bíblia quer dizer uma vida muito longa, cujo fim nem se pode prever, mas que tem fim. Isto é eterno na Bíblia. Então, a sobrevivência não é eterna. A sobrevivência depois da morte é eterna no sentido de longa duração.
mas não é eterna no sentido de sem fim, porque ela tem fim. A sobrevivência não é imortalidade. A imortalidade é sem fim, mas aqui não se trata da imortalidade. A imortalidade aqui se chama um tesouro no céu, que vem agora. Se queres ser perfeito e queres adquirir um tesouro no céu, isto é a imortalidade. Coisa muito diferente da sobrevivência. Se queres ser perfeito, então vai, vende tudo que tens, dá tudo aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi um raio, um céu de bonança. Foi um raio, um céu de bonança que caiu na cabeça do jovem. Ele não esperava coisa tão horrível. Ele era muito rico. Ele tinha o seu lindo palacete lá nos rochedos brancos do lago de Tiberíades, que é um lago muito bonito, azul, da Galileia. Ele tinha o seu castelo, o seu palacete de mármore branco lá em cima. E era o centro das reuniões espirituais de Tiberíades. Não era um lugar de farras, não. Lá se reunia a juventude de Tiberíades para coisas sagradas. E ele presidia essas reuniões. Agora o mestre o convida. Vende o teu palacete. Reduz os seus milhões a nada. Dá tudo aos pobres. Depois vem e segue-me. E então terás mais do que a vida eterna, traz um tesouro nos céus. Nos céus não quer dizer depois da morte. Cuidado com essa falsa interpretação. O reino dos céus é aqui. Neste mundo é o reino, devia ser o reino dos céus, e pode ser, e talvez venha a ser um dia. Toda vez que o mestre usa reino dos céus, nunca se refere a uma coisa póstuma. Sempre se refere a uma coisa diferente na vida terrestre. Não uma vida de inferno como levamos agora, mas uma vida de céu aberto. Ele supõe possível e certo que algum dia a humanidade estabelecerá o reino dos céus aqui na Terra. Por enquanto estabeleceu só o inferno, porque ainda não saiu do ego. Mas se o homem algum dia entrar no seu eu verdadeiro, então será proclamado o reino dos céus sobre a face da terra, como diz o Apocalipse. O reino dos céus será proclamado neste planeta Terra, por nós, por seres humanos, porque nós, modificados completamente de espírito, também modificaremos completamente esta terra. Esta terra vai ser um paraíso maravilhoso se nós passarmos do nosso ego humano para o nosso eu divino. Não é para a vida futura, é para esta vida. Voltaremos a esta terra, certamente em corpo astral, e estabelecemos aqui uma humanidade perfeita. Disto é que o mestre fala, sem cessar. Isto é o reino do céu sobre a face da terra. Então ele prometeu ao jovem que ele teria aqui na terra um tesouro no céu, o reino dos céus em toda a sua perfeição. Mas a condição indispensável é uma só: que ele se desfaça de todos os bens materiais, e tinha muitos, distribua tudo aos pobres, e siga Jesus, que não tinha nada, um zero ao lado de outro zero. Jesus economicamente era um zero, não tinha nada, nunca teve um emprego, nunca teve dinheiro nas mãos, nunca foi capitalista, nunca foi nada. Então ele convida o jovem a andar ao lado de um zero econômico, sendo ele mesmo também um zero econômico financeiro. É terrível
Esse convite é mortífero mesmo, é mortífero para todo mundo. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, o teu lindo palacete de colunatas marmóreas, danos nas Beríades, emoldurada em trepadeiras verdes, que coisa bonita havia lá onde ele morava. Vende tudo isto, vai, vende tudo isto, distribui dinheiro aos pobres. Fica sem nada, um zero econômico-financeiro. Faz isto. Depois traz um tesouro no céu desta terra, não no céu depois da morte. E depois segue-me. Segue-me por onde? Jesus não tinha destino certo. Andava sempre peregrinando, não tinha casa, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada, porque não queria. Podia ter tido. O jovem ouviu essas palavras horríveis. Ele não esperava coisa de tamanha crueldade. Porque os mestres são mesmo cruéis. Não há mestres muito simpáticos. Se são muito simpáticos, provavelmente eles não são mestres da verdade. Mas se são mestres da grande verdade, então são terrivelmente cruéis. Gandhi disse: a verdade é duro como diamante. A verdade é duro como diamante. Mahatma Gandhi. Mas, acrescentou, também é delicado como flor de pessegueiro. E isto lá no fim, mas no princípio, ela é terrivelmente dura. E o jovem ainda não estava na flor de pessegueiro, não. Ele estava no princípio de tudo. Então, ele ouviu estas palavras, este desafio para o nada. Ficou pensando, estava indo de joelhos diante do mestre. Aniquilado com as palavras dele. Ele não esperava isso. De repente ele se levantou, sem se despedir de Jesus, deu meia volta e afastou-se rapidamente para não se arrepender. Afastou-se rapidamente e desapareceu na volta do caminho. Nunca mais voltou. Nunca mais se fala neste jovem rico no Evangelho. Ele desapareceu definitivamente da zona do Evangelho. O que dizer de tais coisas? O que pensar desse mestre de Nazaré? Estamos num ponto crucial. Ele sabe que há uns poucos homens nesta terra, muito poucos, nem 1%, que sabem usar corretamente os bens da terra. Havia alguns já naquele tempo. Eu creio que Lázaro, o grande amigo dele, Lázaro, que ele ressuscitou da morte, Maria e Marta, que eram irmãs dele, que tinha sua propriedade em Betânia, uma linda casinha perto de Jerusalém. Eu estive lá em 69, ver aquela casinha que ainda existe. Lá morava Lázaro, um homem rico, Maria e Marta, suas irmãs muito ricas. Jesus sempre se hospedava com eles. Muitas vezes encontramos no Evangelho que ele se hospedava em casa de seus amigos Lázaro, Maria e Marta. E ressuscitou Lázaro da morte. Nunca disse a nenhum deles que deviam vender todos os seus bens. Nunca. Nunca convidou Lázaro a vender a sua casa bonita. Nunca falou a Maria, sua dedicada discípula, nunca disse que ela não podia ser mística sem vender esta casa em que ela morava. Nem a Marta ele disse. Nunca. Por que não? Devemos supor que há neste mundo certas pessoas raras, muito raras, que não são escravizados pelas suas posses, que são possuidores não possuídos, vamos dizer, possuidores não possuídos,
mas que o grosso da humanidade é possuidor possuído. E para os possuidores possuídos e possessos, é que ele fala asperamente. E este jovem rico não era um possuidor liberto das suas posses. Apesar de ter guardado todos os mandamentos, ele era ainda um possuidor possuído dos seus bens. Porque ele se retirou triste da presença de Jesus, diz o texto. Levantou-se, retirou-se triste e pesaroso. Por quê? Porque era possuidor de muitos bens. Vamos corrigir um pouco. Porque era possuído de muitos bens. Possuidor não daria tristeza, mas possuído dá muita tristeza. Ele sabia que ele estava possuído por esses bens que ele julgava possuir. Quer dizer que não estava liberto daquilo que ele possuía. Se ele estivesse liberto daquilo que ele possuía, não teria tido o convite de vender tudo o que ele possuía e dar aos pobres, mas ele não estava liberto. Ele era escravo, apesar de ser um homem virtuoso. Um homem escravo também pode ser virtuoso, porque virtuoso é do ego. Virtuosidade não é do eu, virtuosidade é do nosso ego. E o ego sempre é escravo, está sempre escravizado, em tudo. Então, estamos aqui diante dessa terrível alternativa. Cristo Jesus considera 99% da humanidade, pelo menos, possuidores possuídos. Ele o diz: o príncipe deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós. Isto é possuidor possuído. Isto ele diz de todos. O príncipe deste mundo, o ego, que é o príncipe deste mundo, tem poder sobre vós. Ora, se o ego ainda tem poder sobre a humanidade toda, 99,9% pelo menos, então a humanidade é possuidor possuído. E para esta humanidade vale o convite: vai, desfaz-te de todos os teus bens materiais, dá tudo aos pobres, e depois vem e segue-me e traz um tesouro no céu. Quer dizer, tudo que o Mestre diz é para a humanidade, não é para uns poucos que formam exceção. Lázaro, Maria e Marta provavelmente eram dos poucos. Eu creio que até o samaritano, de que ele fala tão bem na parábola do samaritano, era um homem rico. Se ele ia a cavalo ou de jumento de Jerusalém a Jericó, montado no seu animal próprio, era dono de um animal. E se ele levava consigo medicamentos, como ele tratou aquele ferido viajor, bem, um homem pobre não leva consigo dessas coisas. Ele apeou do seu jumento, o samaritano, aproximou-se do ferido viajor, tratou dos seus ferimentos, o levou no seu jumento, ele a pé, levou-o para uma hospedagem, pagando as despesas da hospedagem. Um pobre não pode fazer isto. Passou toda a noite à cabeceira do ferido e disse na manhã seguinte ao hospedeiro: cuida bem deste homem. É um homem desconhecido, ele não sabia quem era. Cuida bem dele, e quando eu voltar da minha viagem, eu pagarei todas as despesas. Ora, esse samaritano devia ser um homem rico. Jesus não mandou que o samaritano vendesse todos os seus bens e desse aos pobres. Quer dizer, ele faz umas exceções. Há sempre alguns homens que não estão possuídos por seus bens, mas são possuidores não possuídos. Eu acho que o samaritano era um possuidor não possuído. E que Lázaro, Maria e Marta também eram possuidores não possuídos. Por isso, não há uma palavra contra eles. Mas quanto ao grosso da humanidade, são essas palavras duras que ele disse ao jovem rico: vai, vende tudo que tens.
dá tudo aos pobres, fica sem nada, reduz-te a zero. E acompanha-me que também não tenho nada. O jovem não conseguiu vencer esta barreira, retirou-se, triste e pesaroso. Agora vamos fazer um pouco de consideração sobre este problema crucial do nosso tempo. Hoje em dia, estamos num país de capitalistas aqui. Pode alguém viver sem ter nada? Pode alguém viver numa vida decentemente humana sem ter nada, nem o necessário para viver? Bem, não é possível. Tem só duas alternativas. Ou pedir esmola ou morrer de fome. Não tem outra alternativa. Pedir esmola é até proibido por lei. Não podemos ser mendigos, é proibido. Não podemos desobedecer a lei. Não podemos pedir esmola, é proibido. E não queremos morrer de fome. Quer dizer, estamos dando alternativa. Se não temos mais nada, ou temos que pedir esmola tristemente, de casa em casa, incomodar todo mundo, ou então morrer de fome de uma vez, que ainda o mais honroso de tudo seria morrer. O mais vergonhoso é pedir esmola de casa em casa. Mas o mestre não recomenda nenhuma das duas alternativas. Ele nunca pediu esmola a ninguém e nunca mandou seus discípulos pedir esmola. Os monges budistas, sim, pedem esmola para poderem viver. Mas isto não é recomendação de Jesus. Nunca mandou um dos seus discípulos pedir esmola. Ele nunca pediu. Nunca morreu de fome. E acha uma terceira alternativa que não seja nem pedir esmola, nem morrer de fome. Ele tem uma terceira alternativa. É claro que tem. Vamos descobrir o que é que ele quer dizer. Nós temos só três coisas: falso possuir, reto possuir ou não possuir. São três atitudes em face dos bens materiais. Um falso possuir é proibido. Um reto possuir é permitido. Devia ser de Lázaro e do samaritano, o reto possuir. Mas no meio dos dois está o não possuir. Quer dizer, há três atitudes: falso possuir, não possuir e reto possuir. Ele nunca traça uma linha reta do falso possuir para o reto possuir, o que nós esperaríamos. Ele devia ter dito a seus discípulos: se você está abusando dos bens materiais, faça favor de usar daqui por diante. Nunca disse, nunca disse. Por que é que ele não passa do abusar para o usar? O abusar seria o falso possuir. O usar seria o reto possuir, que seria uma solução ideal. Mas ele nunca fala disto. Quando ele encontra alguém do falso possuir, exige dele o não possuir. É estranho. Nunca traça uma linha reta entre o falso possuir e o reto possuir. Vou desenhar isso para ver melhor. Suponhamos aqui o falso possuir. Aqui. E aqui o reto possuir. Aqui o reto possuir. Podíamos traçar uma linha reta do falso possuir para o reto possuir, assim, uma linha ascensional. Isto não seria muito doloroso. Isso seria até possível. Isso eu nunca recomendo. Nunca, nunca. Nunca diz: se abusaste dos teus bens, daqui por diante usa os teus bens. Não, senhor. Simplesmente não use. Quer dizer que ele traça uma coisa assim. Vamos fazer uma curva. Aqui é o fato possuir. O fato possuir continua na horizontal até aqui. E de repente vem o reto possuir em ângulo reto. Isto é que ele recomenda sempre, sempre, sempre.
do falso possuir através do não possuir para o reto possuir. Isto é a geometria que podemos fazer das palavras do mestre. Do falso possuir através do não possuir para o reto possuir. Isto eu recomendo. Porque essa esquina aqui tem uma esquina dolorosa, um ângulo reto, assim. Passa pela esquina, tem que dobrar uma esquina em ângulo reto. Aquele ângulo reto que tem aqui tem um ângulo reto, retifica tudo. Por isso é um ângulo reto. O ângulo reto, daqui para lá tem um ângulo reto. Retifica isto. Quer dizer, o abuso através do não uso retifica o uso. Assim podemos desenhar a filosofia do mestre. O falso possuir não passa para o reto possuir, a não ser através do não possuir. Isto exige do jovem rico. Tu deves primeiro passar pelo não possuir para que possa chegar ao reto possuir. Até agora o jovem não tinha passado pelo não possuir, porque ele ainda estava possuindo. Por que é que os mestres são tão cruéis e não traçam uma linha reta do falso possuir para o reto possuir? Nunca nenhum mestre faz isso. Exigem o não possuir, que nós chamamos a renúncia. Aqui está a esquina da renúncia. O não possuir é uma renúncia voluntária. Albert Schweitzer, o grande místico deste século, além de Mahatma Gandhi e outros, diz no seu livro: não existem heróis da ação. Existem só heróis da renúncia e do sofrimento. Herói da reação seria isto. Da ação. Herói da ação seria isto. Heróis da renúncia e do sofrimento é isso aqui. É Albert Schweitzer que diz isto. Ele tinha renunciado a todo o conforto da Europa. Enterrou-se nas matas da África para servir aos negros. 50 longos anos serviu aos negros de graça. No maior desconforto deste mundo. E depois de 50 anos de ter servido aos negros da África, ele escreve essas palavras: não existem heróis da ação. Ninguém é grande pelo que faz. Não existem heróis da ação. Só existem heróis da renúncia e do sofrimento voluntário. É exatamente a mesma doutrina do mestre. Ninguém pode ser grande em linha reta. Ninguém é grande em linha reta. Do abuso para o uso não há caminho. Há somente do abuso através do não uso, finalmente rumo ao uso. Porque o uso é final. O reino dos céus não pode existir sem uso dos bens terrenos. Se o reino dos céus deve ser proclamado nessa terra, é claro que o reino dos céus não pode ser de mendigos, morando de fome. E pedir o quê? Se não há ninguém que tenha bens materiais, ninguém pode ser mendigo, porque não adianta pedir se não tem ninguém que tenha nada. Então, o reino dos céus supõe que o homem possua os bens terrenos aqui. Isso supõe. Se a humanidade vier aqui algum dia, como sendo o reino dos céus, a humanidade vai usar os bens terrenos, mas não vai abusar. Também não vai mais recusar. Não vai nem abusar, nem recusar, mas vai ser só isso. Mas para chegar até o usar, há uma linha quebrada. O mestre diz claramente isto: estreito é o caminho e apertado é a porta que conduz ao reino dos céus.
O reino dos céus, ele chama isto. Aqui é o caminho que conduz ao reino dos céus. Conduz é isto aqui. Vai através do caminho estreito e porta apertada. Mas o reino dos céus não é caminho estreito e porta apertada. Não vamos inventar tais bobagens. Que no reino dos céus tudo seja caminho estreito e porta apertada. Não, isso não seria o reino dos céus. Isso é um sofrimento contínuo. Ele não diz, ele diz que o caminho que conduz para o reino dos céus, este é caminho estreito e porta apertada. Mas depois de alguém ter passado pelo caminho estreito e pela porta apertada, e depois de ter já entrado no reino dos céus, aqui na terra, não depois da morte. Então, aqui não há mais caminho estreito, nem porta apertada. Aqui há somente jugo suave e peso leve. Se o jugo é suave, não é doloroso. Se o peso é leve, não é pesado. Quer dizer, no ponto final não há sofrimento. No ponto final não há renúncia. No ponto final há reto possuir. Aqui é o reto possuir. Aqui é o falso possuir. E aqui é o não possuir. Este é o caminho que o Mestre traça para todos os homens deste mundo. Do falso possuir, só se chega ao reto possuir através do não possuir. Isto é a filosofia dele. É evidente através do Evangelho que ele não é otimista e não supõe possível que o grosso da humanidade, à exceção de uns poucos, chegue em linha reta do falso possuir para o reto possuir. Tem que passar pela esquina dolorosa do não possuir. É uma esquina aqui. Uma esquina é formada por um ângulo reto. Uma esquina aqui. E este ângulo reto retifica o falso possuir e faz dele um reto possuir. Esta é a retificação. Perfeita geometria. Aqui é a retificação. Essa retificação se chama sacrifício ou renúncia voluntária. A palavra sacrifício é uma palavra maravilhosa que ninguém sabe o que significa. Sacrifício, nós chamamos isto aqui, também se chama renúncia. Toda a renúncia é um sacrifício para o ego, mas é uma libertação para o eu. O sacrifício sempre é doloroso para o ego, mas não para o eu. Para o eu é uma libertação. Para o ego é uma dolorosidade. O que quer dizer propriamente sacrifício? Quando nós ouvimos sacrifício, logo pensamos em coisas horrivelmente dolorosas. A palavra sacrifício não contém nada de doloroso. Sacrifício vem de duas palavras latinas, sacrum facere, fazer coisa sagrada. Sacrum facere deu sacrifício. Fazer a coisa sagrada. A coisa sagrada é isto aqui. Quer dizer, libertar-se da escravidão do ego e entrar na liberdade do eu. Isto é o sacrifício. Aqui está o sacrifício. O feito sagrado, nós devíamos interpretar corretamente a palavra sacrifício e não pensar logo em sofrimento. Sacrifício é a coisa mais sagrada que existe. Sacrum facere, fazer a coisa sacra. A coisa mais sagrada que o homem pode fazer é isto aqui. Mas para o nosso ego, a coisa sagrada é sofrimento. Para o nosso eu é a libertação. Se alguém não sabe nada fora do seu ego, ele vai viver só a dolorosidade do sacrifício.
vai ficar horrorizado diante do sacrifício. Diz, não posso fazer esse sacrifício da renúncia, é um sacrifício. Porque o mestre me convida para uma coisa dolorosa, ele não enxerga que sacrifício não é propriamente coisa dolorosa. É dolorosa por um lado do ego, mas é gloriosa por um lado do eu. Isso é sacrifício. O ego faz coisa sagrada aqui, faz um sacrifício aqui. Depois de ter feito o sacrifício da renúncia, da escravidão do ego, ele entra na liberdade do eu. E então ele olha de cima o sacrifício, não olha mais do lado o sacrifício. Ele diz, que bom que eu fiz este sacrifício. Eu estava escravizado pelos meus bens. Agora me desfiz dos meus bens e agora estou livre. Eu posso agora usar os meus bens em liberdade. Eu usava os meus bens com escravidão antes de chegar aqui. Depois passei pelo sacrifício da libertação, de renunciar a tudo. E agora, se eu quiser, eu posso voltar daqui e usar os meus bens sem deles abusar. Então temos sempre três coisas: abusar, recusar e usar. São três coisas, mas estão em forma de triângulo. E no triângulo sempre há um ângulo reto. Do abusar para o usar, passa-se pelo ângulo reto do recusar. E no ângulo reto, a gente se liberta da escravidão e entra na liberdade. Isto é que o mestre recomendou ao jovem. Tu não estás liberto. Tu és apenas um moço virtuoso. Mas um moço virtuoso pode ser escravo. Porque a virtuosidade não é do eu. A virtuosidade é do ego. E todo ego é escravo. Tu és um homem virtuoso, cumpriste todos os mandamentos. Mas apesar de tudo, ainda és escravo. Se quiseres desescravizar-te, libertar-te, então tens que passar por este sacrifício da renúncia a todos os seus bens, e então terás um tesouro no céu. Esse tesouro no céu não é depois da morte, esse tesouro do céu é na vida presente. Viverás uma vida cheia de liberdade. Podes possuir sem ser possuído. Nós não podemos compreender esta estranha filosofia. Agora suponhamos um momento que o jovem rico tenha atendido ao convite do mestre. Ele não atendeu. Recusou, frustrou. Mas suponhamos que ele tenha atendido. O que teria acontecido com ele se ele tivesse ido lá, liquidasse o seu palacete de mármore branco lá em cima das rochas de Tiberíades, no dia seguinte, e distribuísse todo o dinheiro às pobres sem ficar com um tostão? O que teria acontecido com ele? Ele teria seguido o mestre, que também não tinha nada. E o tesouro no céu? No princípio, ele não saberia o que quer dizer um tesouro no céu. O tesouro no céu é nesta vida, não é depois da morte. Afinal, ele teria descoberto pouco a pouco o tesouro no céu. Um belo dia ele teria passado pelas montanhas da Palestina, onde tem muitas cavernas, e nas cavernas habitavam os leprosos. Os leprosos tinham proibição de ir à sociedade humana pela lei de Moisés. Não podiam associar-se à sociedade humana, porque a lepra é contagiosa. Então os leprosos viviam naquelas cavernas das montanhas, morrendo de fome. Se passava algum transeunte, ele podia dar um pedaço de pão, senão eles morriam mesmo. Então vamos supor que o jovem rico tenha passado ao pé destas cavernas dos leprosos. De repente vem um leproso aí, correndo a encontrar uma ruína humana, porque a lepra desfigura o homem terrivelmente. Cai as falanges, cai um dedo, cai outro dedo, cai as mãos, no fim fica só um tronco. O leproso corre
ao jovem rico que já estava liberto da sua escravidão da riqueza, pedindo um pedaço de pão para poder viver. Há 3 dias eu disse ao leproso: eu não como nada porque não tenho nada que comer, você me pode dar um pedaço de pão para eu viver? O jovem rico tinha dito ao leproso: pão não o tenho, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, lepra, sai dele. E a lepra teria saído. Teria ficado de perfeita saúde diante dele. O jovem tinha dito: agora eu compreendo o que quer dizer um tesouro no céu. Isto é um tesouro no céu. Ter poder sobre as leis da natureza. Ter poder sobre saúde e doença. Isto é um tesouro no céu. Nós não temos. Depois o jovem ter ido adiante, sempre feliz. E teria chegado a um lugar e viu um préstito, um cortejo fúnebre, carregando um cadáver para o cemitério numa padiola. Ele tinha mandado parar a padiola, mandar a padiola colocar no chão. Espera um pouco, ele disse. E atrás da padiola andava uma senhora chorando. E ela disse: é meu filho que faleceu. Então, o jovem rico, já com o tesouro no céu nas mãos, tinha colocado a sua mão quente na cabeça fria do jovem, morto, e tinha dito: em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E o jovem defunto se tinha levantado e tinha andado de perfeita saúde, e ele tinha restituído a sua mãe. Isto teria acontecido, mas não aconteceu. Ele tinha dito: agora eu sei o que quer dizer um tesouro no céu. Eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Sobre doença e saúde eu tenho poder. Agora também tenho poder sobre a vida e a morte. Todas as leis da natureza me obedecem. Isto é um tesouro no céu. Estou compreendendo pouco a pouco o que o mestre quis dizer. Pois ele tem ido adiante, lá para o outro lado da Decápole, onde moravam muitos endemoniados, como já vimos na outra aula. Os endemoniados moravam naquelas cavernas horríveis da Decápole. De repente, um possesso endemoniado corre ao encontro do jovem, desse jovem rico, que não era mais rico, não tinha mais nada, tinha renunciado a tudo. E tinha gritado de longe o endemoniado: sai da minha presença, eu não te tolero, tu me incomodas. Porque os endemoniados sempre têm raiva dos outros que não são endemoniados. E depois o jovem teria dito ao endemoniado: olha para mim, olha fixamente para o meu rosto. O endemoniado teria dito: não posso, o teu rosto é fogo, não tolero o teu olhar. E o jovem teria insistido: olha fixamente para o meu rosto. Finalmente o endemoniado olharia fixamente para o rosto do jovem. O jovem teria levantado a mão e disse: em nome de Jesus de Nazaré, mau espírito, sai dele. Teria saído. O homem ficaria de perfeita saúde, caído no chão como morto. O jovem teria pegado pela mão, não estava morto. E teria levantado e disse: vai para casa, está livre do mau espírito. Não sair da escravidão e do falso possuir, do falso gozar, porque a libertação seria através deste ângulo reto e não podia vir reto. Por isso a humanidade ainda não saiu do falso possuir e do falso gozar. Porque nós só enxergamos o nosso querido ego que fecha o caminho. O ego não quer saber desse caminho aqui. Ele queria saber desse caminho reto. Mas enquanto nós não descobrirmos o nosso eu superior aqui, nós não faremos nunca esse caminho através da renúncia. Isto só é possível depois do autoconhecimento. Quando o homem chega a saber: eu não sou o meu corpo,
que faz o falso possuir. E o falso gozar é feito pelo corpo, é claro. Não é feito pelo espírito. O corpo e a mente e as emoções fazem o falso possuir e o falso gozar. Se ele consegue libertar-se da escravidão do seu corpo, da sua mente e das suas emoções, ele se liberta do falso possuir, do falso gozar, e está disposto a passar pelo sacrifício da libertação. Isto seria o caminho para a humanidade. Mas o primeiro passo é autoconhecimento. Autoconhecimento. A humanidade ainda não soletrou o ABC do autoconhecimento. Ninguém trata disto, nem o governo nem a igreja tratam de autoconhecimento. Cada um tem que tratar disto individualmente. Ele tem que convencer-se que ele é o seu espírito, que ele é a sua alma, que ele não é o seu corpo, que ele não é a sua mente, que não é as suas emoções. Se a humanidade se convencesse disto, ela passaria da escravidão do falso a possuir para a liberdade do reto possuir. O caminho é que é doloroso. Não é o reto possuir que é doloroso. É o caminho para lá é doloroso. E não é um caminho reto. É isso. Bem? Peguei. É isso. Quer dizer que o mestre está ensinando coisas dolorosas. Nós podemos ouvir isto e podemos dizer, está certo. O mestre falou a verdade. Em teoria, eu creio que estamos todos de acordo. Em teoria. Mas na prática, quem é que está de acordo? Não há 1%. Não há 1%. Nem no cristianismo, nem no alvorado. Não há 1%. Se em 2000 anos não houve na cristandade, em 2000 anos a cristandade não conseguiu fazer isto em grande escala. Eu não nego que um ou outro, um entre milhões, tenha feito isto, mas nego que o cristianismo tenha feito isto e nego que a Alvorada esteja fazendo isto. Bem, vamos acabar com isto hoje.